Olá, boa tarde. A sua audiência é sinal de prestígio e satisfação para todos nós que fazemos a TV Assembleia. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre história, arqueologia e museus. Sobre esse tema, recebo aqui Deusdete Carneiro Leite Filho. Ele é presidente, diretor do Centro de Arqueologia e História Natural, diretor do Museu de São Luís. E é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista, Deusdete. A satisfação é nossa de estar aqui para poder falar um pouco do passado do nosso país e do nosso estado. Agora, a gente não poderia iniciar a conversa se não trouxesse à baila aquela tragédia que me parece anunciada por tudo aquilo que a mídia divulgou, principalmente a mídia nacional, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Quinta da Boa Vista, onde residia um rei, 2 imperadores e mais de 200 anos de pesquisas que se apagaram da história. Como é que você viu, Deusdete, já que em julho você esteve lá, né? Sim. Na realidade é uma grande tragédia que aconteceu, mas é um reflexo de como as nossas elites e os nossos gestores veem a questão do passado, a importância dos nossos museus para a conscientização da nossa população. É um local de referência, o local mais importante que guardava não só as pesquisas, quanto os achados, as relíquias do mundo inteiro, em especial do nosso país, e exatamente por políticas constantes de descaso, de falta de investimento, fez com que essa tragédia, de certa forma anunciada, viesse a acontecer. Quanto se perdeu de itens, né, do passado? Bem, o museu está entre os 10 museus mais importantes do mundo, estava, né? E tinha um acervo fantástico, acervo museológico ligado aos egípcios. Nós tínhamos um conjunto de múmias únicos na América Latina. É verdade que o Egito já havia pedido também para parte dentro das material fosse enviado para lá? Das políticas colonialistas, alguns museus nacionais têm pedido de volta para repatriar acervos importantes da sua história que foram parar em outros países, né? Então já havia um pedido formal ao FRJ que as múmias egípcias fossem devolvidas. Essas múmias, o primeiro lote delas foi ainda na época de Dom João VI, era um material que ia para a Argentina e acabou ficando aqui no Brasil, foi adquirido em leilão e depois, posteriormente, o Pedro II incentivou diversas escavações no Egito, como em Pompeia, e teve direito também, era comum na época, ter acesso a esse material que veio para cá, para o Brasil. Temos uma dessas múmias, da Filha do Sol, ela era única, só existe cerca de 7 no mundo, com as características que ela era enfaixada de forma setorizada. Então os dedos, os braços eram enfaixados, separados do corpo. E também de um sacerdote cujo sarcófago ainda encontrava-se lacrado, que também são poucas no mundo que estão nessa situação. Então, já existia ainda a possibilidade de muita pesquisa para ser feita com o avanço da tecnologia e todo esse material em minutos ardeu e se perdeu. Quando você esteve lá em julho, você conseguiu detectar algo que chamasse a atenção de mais urgente, que precisava ser feito para que o pior não acontecesse, como foi o incêndio? Bem, o Museu Nacional, além desse acervo fantástico, ele nunca teve, na realidade, o investimento que deveria, enquanto a casa mais importante para guardar a memória nacional. Para você ter ideia, o último presidente que esteve no museu foi Juscelino Kubitschek, em 1950. De lá para cá, nenhum dos presidentes fez uma visita oficial ao museu. Quanto descaso, né? Muito descaso. Então, o que a gente veio foi o decrescente investimento na área de segurança, na área museográfica, apesar do esforço muito grande dos gestores e dos técnicos que estão lá. Agora mesmo tinham pelo menos 3 novas alas que estavam em processo de remodelação para serem abertas, na área de paleontologia principalmente. Ô Deusdete, o Museu Nacional do Rio de Janeiro também tinha um acervo do estado do Maranhão. Quanto nós maranhenses perdemos de história com o incêndio do museu? Perdemos muito, porque uma parte da história da produção do conhecimento do nosso estado estava lá.
O Gonçalves Dias foi uma figura muito importante ainda na época da criação do Instituto Histórico Geográfico, e ele participou de diversas expedições científicas, chamada Expedição das Borboletas no Ceará, e posteriormente da Amazônia, quando ele recolheu um número muito grande de artefatos da região amazônica como um todo. Mas, basicamente, o Raimundo Lopes foi o grande cientista que contribuiu bastante para o enriquecimento do acervo do Museu Nacional. Ele era amigo do Roquete Pinto e teve uma destacada atuação por volta de 1920. Então, muito material arqueológico das estearias, das palafitas da Baixada, material inédito, com muitos ídolos de barro, peças cerâmicas pintadas, buiractãs, estavam depositadas nesse museu, muitos ainda não estudados, além de uma rica plumária, a arte plumária dos grupos oriundos daqui do Maranhão, principalmente os Caapó, que tem uma arte plumária belíssima e que ele, por volta de 1925, participou das primeiras expedições de contato com esses povos. E em todas as áreas do conhecimento nós tínhamos acervo aqui do Maranhão. Mais recentemente, na área de paleontologia... Exatamente o que eu ia falar com você, alguns fragmentos de dinossauros, né, que foram mandados para o Museu Nacional, realidade, né? De 100 milhões de anos, né? Sim, de 100 milhões de anos, material da Ilha do Cajual, né? Tem uma espécie de dinossauro... Ilha do Cajual em Alcântara, né? Em Alcântara, que foi descrita, que é oriundo desse material. Então a perda é muito grande para o nosso estado também, né? E a gente só tende a lamentar, porque era uma coisa que já vinha acontecendo ao longo dos anos, os recursos diminuindo. Para você ter uma ideia, o orçamento do último ano para o museu era na faixa de R$500 mil para um museu dessa magnitude. Uma vergonha, né? Enquanto um orçamento tão ínfimo que não dá para fazer manutenção, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Enquanto um juiz do Supremo, por exemplo, vai ter uma verba de 30 milhões, né? Um juiz do Supremo. Então mostra o descaso que nós temos com a cultura nacional. É um problema que tem que ser resolvido, é um problema que a gente tem que pensar a nossa relação com o passado. Todos os países do mundo, inclusive as colônias africanas, que em 1970 se libertaram do colonialismo, investiram maciçamente nos seus museus nacionais como uma forma de garantir a coesão de uma história, de um povo, do seu passado, em que todos têm orgulho, e a função do museu é exatamente essa, né? Garantir a cidadania e a autoestima de nós enquanto brasileiros. Ô Deusdedit, é verdade que há uma revolta tão grande de pesquisadores, de arqueólogos, né, em relação ao que aconteceu no Museu Nacional, que foi uma tragédia anunciada pela falta de manutenção, investimento, orçamento cada vez menor a cada ano que se passava por parte do governo federal, de não mais reconstruir nesse primeiro momento o Museu Nacional? Num primeiro momento houve um jogo de empurra-empurra de responsabilidades, né? Na realidade, o governo federal, inclusive, acabou com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, está querendo implantar uma agência que vai levar a privatizações de parte importante da museologia nacional. É uma coisa que os técnicos da área, as pessoas que trabalham nos museus, não foram ouvidas em nenhum momento. Mas existem diversas correntes de como tratar com esse espólio, o que restou. Claro, provavelmente uma parte pequena de material vai poder ser resgatado. Pode ser reaproveitado, né? É. Em relação ao Maranhão, quantos museus nós temos e qual é a situação, o que vem sendo trabalhado? Bem, ligado à questão do Estado, da gestão do Estado, são pelo menos 15 casas em que tem algum tipo de gerenciamento museológico que oferece serviços ao público. Bem, como no Brasil, os nossos museus ainda são muito pequenos, os investimentos existem, a gente sofre vistorias do Corpo de Bombeiro, mas teríamos que ter todo equipamento um carinho... incêndio está funcionando, a manutenção existe? Sim, existe, mas teríamos que ter investimento muito maior, não só em equipamentos, em infraestrutura e em pessoal, né? Há mais de 25 anos não é feito concurso e, na realidade, nós temos carência de pessoas especializadas para estar trabalhando nos mais diversos níveis museológicos. Nos últimos anos, a gente tem a questão da cultura imaterial sendo preponderante, são segmentos museológicos de feições diferenciadas que começam a aparecer no mercado. Da mesma forma,
as questões tecnológicas, e a gente ainda tem um tímido caminhar nessa direção. Então, a gente espera que a tragédia que aconteceu no Museu Nacional sirva de alerta para que os governos como um todo olhem com um pouco mais de carinho para essa questão dos museus, do passado, enfim, da memória de todos nós. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o arqueólogo Deusdete Carneiro Leite Filho, né, que é diretor do Centro de Pesquisa de Histórias Naturais e Arqueologia do Estado do Maranhão, responsável também pelo Museu de São Luís. Muito obrigado por ter vindo, sucesso no trabalho, que as coisas possam continuar dando certo em relação à nossa história, que é muito rica. Tá, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.